Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você, além das fronteiras, que está conectado conosco aqui na Manhã Manda Aqui. Mais uma segunda-feira, hoje, dia 6 de abril. Nós vamos ao intervalo e logo após nós voltamos com a entrevista do dia. Que Deus te abençoe. São 10 horas e 22 minutos. Você está na Manhã Manda Aqui, me dando a honra da sua companhia e que Deus esteja fazendo toda a diferença no seu dia hoje. Agora, eu estou aqui com o meu convidado para a entrevista de hoje. Ele é formado em teologia pelo IBBC, é conferencista em seminários, congressos e workshops. Atualmente, ele pastoreia a Igreja Brasil para Cristo em Vila Jaguara, foi gestor da Missão Desafio, Junta de Missões Transculturais da Igreja Brasil para Cristo entre 2010 e 2015, onde atuou como professor de apologética em seu centro de formação missionária. Ele é casado com a Salma Martins, tem 3 filhos, Fernando, Natan e Laila. Eu estou falando para você do meu amigo, querido pastor Fernando Martins. Bom dia, Fernando. Bom dia, pastor. Bom dia aos ouvintes da Manhã Manda Aqui. Uma alegria estar de volta a essa casa tão querida, essa casa que faço parte. Eu não estou fisicamente, mas o coração sempre aqui. Um abraço a todos vocês, gratidão pelo convite, muito bom estar aqui nesse tempo de quarentena para falarmos aqui um pouco sobre tantos assuntos que vão ser discorridos nessa programação. Já parabéns ao pastor Joel, o presidente aqui da igreja, nosso pastor, sim, pela programação, toda a equipe, todo o staff, e a você, pastor Wander, por essa programação tão dinâmica e tão abençoada. Que bom, muito obrigado, glória a Deus por isso, tributamos tudo ao Senhor nosso Deus, temos uma equipe maravilhosa também, sim, e Deus abençoe, muito obrigado. Amém. O pastor Fernando, eu já o conheço há muitos anos, eu o conheço já na época do Paraná, quando lá exercia o ministério pastoral em Curitiba, e algumas convenções eu encontrava o pastor Fernando. Eu confesso que o conheci mais nessa semana que iria te entrevistar do que todo esse tempo de contato que tenho com você. Que linda história de vida que você tem, pastor Fernando. Pois é, os cabelos brancos denunciam essa história, esse tempo todo de história, pastor. Você é natural de São Paulo mesmo, Fernando? Eu sou nascido na cidade de Guarulhos, vivi ali até os 20 anos de idade e depois me mudei aqui para o bairro do Lausanne Paulista, aqui bem na divisa da igreja aqui do Manda Aqui, onde está a igreja hoje. Morei muitos anos por aqui, sou daqui da região. Sou filho de baianos, né? Eu sou o temporão que nasceu em São Paulo, mas eu sou aqui cidadão guarulhense. Está acostumado a comer aquela comida quente? Não tanto, mas a gente come um pouquinho. Ok. Aqui em São Paulo, provavelmente, o senhor deve torcer para algum time ou deve ser flamenguista, com certeza? Não, então, interessante. Eu costumo dizer que eu torço para um time de São Paulo, sim. Ultimamente vem me dando algumas dores de cabeça, mas já me deu muitas alegrias. Tricampeão mundial, tricampeão das Libertadores, coisas assim, coisas grandes. Não sei de quem o senhor está falando. Faz tempo, a história. Vamos falar de história, né? Então, faz tempo que o pessoal nem sabe mais disso, né? Você é casado com a Salma. Desculpa. Salma. E você tem 3 filhos. Fala um pouquinho da sua vida conjugal e da sua vida familiar. Legal. Inclusive a minha história com o Brasil para Cristo, ela tem muito a ver justamente ela se mistura com a Igreja do Manda Aqui, né? E a minha história de vida, ela se funde com a Igreja do Manda Aqui e com o conhecimento que eu tive com a Salma. No ano de 90, acho que aproximadamente, eu tinha uma banda, uma garota, adolescente, tocava numa banda de rock and roll, auge da música gospel no Brasil, final dos anos 80, começo dos anos 90, e eu sempre envolvido ali com música desde garoto. Então nós tínhamos uma banda de rock and roll, e a proposta dessa banda não era fazer o trabalho dentro das igrejas. Nós trabalhávamos com uma casa, dando apoio a uma casa de recuperação de viciados em Guarulhos, e nós fazíamos muitos trabalhos externos de evangelismo.
A igreja do Mandaki tinha um programa de evangelismo muito intenso naquela época chamado SOS da Vida. Ok. Alguém da equipe conheceu o nosso trabalho e convidou nossa banda para vir fazer um trabalho durante o dia, um culto ao ar livre de evangelismo aqui no supermercado Bergamais, antigo Bergamini. Hoje acho que até mudou o nome, acho que é Trimais, se não me engano, um hipermercado muito conhecido na região. E nós fomos tocar durante o dia. E à noite tinha programação na igreja, também voltada para evangelismo. E nessa eu conheci a Salma, trocamos olhares e tal. Na outra semana tinha uma programação numa igreja Assembleia de Deus aqui no bairro do Mandaki também. Aí os jovens da igreja do Mandaki aqui do Brasil para Cristo foram para lá. Aí estreitamos telefones e tal. E aí acabou que nos casamos. Foi esse processo. Quantos anos já de casados? São 26 anos de casados. E fruto desse amor, os 3 filhos? 3 filhos. Fernando hoje com 18 anos. 18 anos? 18 anos. E você já. Com essa carinha de jovem? Você vê, na realidade sou bem jovem. O Fernando com 18 anos, Natan com 11 e Laila com 9. Ok, você falou um pouquinho da sua infância, e a sua infância está relacionada com músicas. Na questão da antiguidade, dos tempos da sua juventude, nos anos passados, quem eram as suas referências assim, musicais lá atrás? Depois eu vou te perguntar as suas referências atuais. Mas no mundo gospel, quais foram as suas referências? Bom, na época, o que era a grande ascendência, eu já, é óbvio, né? Fui criado ali ouvindo Logos, o pessoal do Milad. Poxa, que legal. João Alexandre. O João Alexandre, que hoje é um amigo pessoal. Oh, que legal. E assim, mas o meu envolvimento mais próximo era com o pessoal da Comunidade da Graça. Certo. Por causa daquela coisa do louvor congregacional, eles tinham um trabalho muito forte no Centro Professorado Paulista. Em seguida surgiu o movimento do Tio Cássio. Aliás, já existia, só que eu não conhecia. Então eu comecei no Tio Cássio e aí tinha uma banda começando chamada Oficina G3. Okay. Não tinha nenhum disco gravado ainda, nem nada. Mas assim, primeira vez que eu vi aquele som eu pirei, né? Sim. Uma casa aqui na região de Higienópolis, a galera toda, é um trabalho voltado para jovens, a galera toda sentada ao chão com pequenas almofadas e um som assim, já vulcânico. Eu falei, cara, isso, e os caras falando de Jesus, uma galera que era liberta das drogas e tal. Então aquilo me impactou demais. Então eu andei muito próximo a esse movimento, depois o movimento da Renascer em Cristo e tal. E com certeza você pegou o tempo das comunidades cristãs e evangélicas no Brasil. Sim. Ainda existem. Koinonia. Exatamente. Toda essa Comunidade turma. da Graça, como Exato. você falou, Koinonia, a Vila da Penha. Vila da Penha. Nova Iguaçu. Sim, sim. A que está aí até hoje, a comunidade da Zona Norte, Zona Sul do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exato. Que a igreja da Aline, de outros mais. Formou a Aline, a Aldacélia e tantos outros, né? Qual a importância das comunidades nos anos 80? Inclusive, dali surgiram, claro, eles pegaram um pedacinho dos anos 70, 78, por ali, entraram nos anos 80, que dali surgem também Ademar de Campos, Asaf Borba, Sótenes e tantos outros. Qual a importância das comunidades, da musical? Essa coisa começa mesmo a eclodir através dos Vencedores por Cristo, né? Sim, sim. O pastor Jaime Kemp, ele tinha um projeto missionário muito aguerrido. E assim, nós temos que lembrar que, imagina, um jovem que na época eu chegava na igreja, um jovem, criança, né? Mas a música, ela era a harpa cristã. Quando não era a harpa cristã, era aquela coisa do conjunto cantando na frente, todo mundo com a pastinha, que ainda tem muito hoje no nosso meio. Mas a gente já queria uma coisa mais contemporânea, mais de vanguarda. De repente, quando surge esse pessoal no cenário, tirando aquela coisa da música solo e colocando o âmbito congregacional, aquilo foi um boom na igreja brasileira. Verdade. Aquilo foi um boom na igreja brasileira. Isso se tornou uma questão, naquele momento, nos anos 80, de um grande atrativo para os jovens. Entendeu? Um linguajar diferenciado. Sim. Parece coisa... hoje falar disso, fala que nós estamos ficando velhos mesmo, né, pastor? Era um problema ter bateria na igreja. Verdade. Né? Era um problema ter bateria na igreja. Então, assim,
os poucos pastores que ousavam, meu Deus, encontravam sérios problemas no ministério. É verdade. Mas o jovem, com isso, ele ia ficando distanciado desse envolvimento. Então, esse movimento ajudou muito com o envolvimento dos jovens para aquele momento, nos anos 80. Depois, nos anos 90, essa coisa dessa música mais vulcânica, coisa mais orgânica, rock and roll, black music, isso vai acontecer nos anos 90. Para você que está aqui ligadinho, conectado conosco na Manhã Manda Aqui, eu estou entrevistando o pastor Fernando Martins, que além de pastor, ele é músico também e tem uma vasta experiência. Nesse tempo, Fernando, você lembra de alguma música lá daquela época, lá que você podia mandar ao vivo aqui pra gente? Poxa, tem uma música, eu não sou cantor, tá? Mas tem uma música que eu acho que aqui o pessoal do Manda Aqui, eu acho que ainda canta de vez em quando, eu sei, a Leonor tá conectada aí. Um abraço, Leonor, um beijão no seu coração. Sei que é uma música que a Leonor gosta bastante, por exemplo. Temos volume aí? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um teria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa é uma música que marcou, assim, o nosso tempo de uma forma, assim... Vencedores, essa ou Milagre? Acho que Vencedores. Eu acho que é Milagre. Eu acho que é Milagre. Foram... É que se mistura muito, né, o trabalho nós chamávamos de conjuntos, né? Os conjuntos. O grupo, né? Isso denuncia a nossa idade, pastor. Vai devagar. Pastor Fernando Martins, além dessa experiência que você teve na sua infância, bombardeado no bom sentido por tanta coisa boa, de músicas excelentes, você também teve uma experiência no mundo, na vida secular, como músico. Como foi essa experiência? Você pode compartilhar com a gente? Sim. Eu fui fazer a universidade de música, né? Primeiro eu estudei no Conservatório Municipal de Guarulhos e eu tinha interesse em fazer uma universidade de música para ter conhecimentos mais profundos. E entrei. Entrando na universidade, é natural, eu fui me enturmando com grandes músicos ali, os professores iam sempre dando dicas, né? De coletividade, de network. E aí, dali saíram amigos que entraram num cenário musical exponencial. E havia sempre um conceito, olha, o pessoal aí fora, eles gostavam, tinha um tempo assim que o pessoal queria músicos competentes e caretas. Porque o meio artístico ele é um meio um tanto complexo, com relação de drogas, Sim. bebida. O mundo é um mundo muito louco, né? Como a gente costuma dizer. E aí tinha um pessoal que falava assim, poxa, a gente gosta de trabalhar com o pessoal que é evangélico, porque o pessoal é careta, chega, faz o serviço bem feito, com qualidade, e pega o dinheiro deles e vão embora, não arruma problemas no entorno do ambiente. E aí uma situação, eu fui fazer um serviço como sub, a gente chama de sub, né? Fui fazer um substituto de um conhecido que estava doente. O pessoal gostou do trabalho, foi uma coisa assim, sem dar tempo de ensaio, sem nada, lendo as partituras em cima no show, assim, e o pessoal gostou muito do resultado. Passados uns dias, esse colega faleceu, veio a falecer, e aí o pessoal então da banda falou, poxa, você não quer ficar no lugar? Gostamos de você. E eu estava numa fase financeira meio delicada, estava com poucos alunos e tal, então eu fui. Aí fui trabalhar e aí fiquei conhecendo muita gente, aí o nome, a fama acaba
correndo entre os músicos, os artistas. Aí trabalhei com muitos artistas, né? Depois fui convidado, fui trabalhar numa orquestra, uma big band chamada Atrium Jazz Band, uma orquestra que era aqui do ABC, uma orquestra de músicos cristãos, a maioria deles da Igreja Batista, alguns da Igreja Assembleia de Deus aqui do Takayama. Então era uma orquestra de jazz. Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. Nipo-Brasileira, isso. Então, aí tinha um pessoal, eles estavam precisando de um guitarrista que tanto lesse partitura quanto fizesse improvisações de jazz, blues, conhecesse essa linguagem, né? E aí me indicaram para o maestro. E precisava ser cristão. Em estando lá, nós estávamos fazendo um concerto aqui no Tatuapé, num grande restaurante do que o Luciano Zafira, acho que era sócio, era dono, uma coisa assim. E tinha um produtor da Rede Record nesse evento. Nós fomos convidados para fazer um musical instrumental de hinos num jantar para pessoas importantes, homens e mulheres de negócio. E aí tinha lá esse empresário. Esse empresário viu, gostou da gente, falou, olha, vou fazer um evento chamado Record 50 anos, para comemorar os 50 anos da Rede Record. Eu precisava de uma orquestra como a de vocês. Aí fomos contratados. Em estando lá, ficamos acho que 6 meses ou 7 meses aproximadamente, trabalhando nesse ano de comemoração da Rede Record, 50 anos da Rede Record. E aí a Hebe Camargo foi fazer uma participação lá. Ela cantou com a orquestra e ela ficou enlouquecida, porque a orquestra geralmente é de homens mais velhos e tal. E era uma orquestra meio juvenil, assim, uma turma nova, né? Quantos anos você tinha? Me perdoe perguntar. Eu devia ter nessa época 31, 32, por aí. Faz muito tempo, então. Faz pouco tempo. Pode continuar, por E favor. aí, então, a Hebe, ela ficou encantada em conhecer a orquestra, ficou sabendo que eram todos músicos cristãos, aí ela falou, opa, pouco problema. Então, o pessoal não vai dar problema com drogas, essas coisas. Que bom. E aí nós fomos contratados, isso em 2004. 2003 trabalhei na Rede Record, 2004. A orquestra ficou até 2009, eu saí em 2006 por convicções de chamado. Sim. Aí eu já estava pendendo para o lado da questão ministerial, eclesiástica, fui fazer seminário, já tinha feito uma vez, vim fazer novamente seminário teológico, e aí entra a parte da linha ministerial, né? Ok. Eu diria que a minha carreira como músico foot on the road, ela foi até 2006. Depois eu continuei fazendo produções, arranjos, várias coisas no cenário musical, mas foot on the road, mesmo acompanhando artistas, fazendo trabalhos de magnitude, foi até 2006. Eu vou te colocar na linha de fogo aqui agora. Você já teve essa experiência dos dois lados, tanto na vida secular, como também como ministro de louvor e adoração dentro da igreja. Hoje é uma questão muito polêmica, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Como você vê o músico que ele tem a sua atividade profissional secular e também ele é ministro de louvor dentro da igreja? Eu falo para o pessoal, pastor, que essa pergunta eu vou ter até os últimos dias da minha vida. Que bom que eu também estou te perguntando. Raro é o fórum que eu participo que não me perguntam exatamente porque é uma isso. questão polêmica e tem muita gente, claro, tem várias opiniões e alguns já com uma opinião definida dentro disso. Sim. Porém, mas vale a pena, porque eu tenho certeza que nesse momento temos vários músicos que estão te assistindo, que estão aqui conectados na Manhã daqui, e você pode trazer, de repente, uma edificação na vida deles. Semestre passado, eu recebi um telefonema de um presidente de convenção do Brasil para Cristo. Não vou falar o estado aqui, e querendo conversar comigo para entender exatamente isso. Como que funciona esse negócio? Porque um dos músicos mais exponenciais da igreja dele estava sendo convidado para tocar fora. Essa questão é uma dialética complexa. A música ela é uma profissão? Sim, ela é uma profissão. O que envolve a questão almática, esse é que é o grande problema. A música ela foi constituída para ser um instrumento de louvor e adoração. Mas no meio do caminho, há uma série, não dá para entrar nos pontos bíblicos e teológicos aqui, seria um programa só para tratar sobre isso. Sim. Mas ela foi instituída para tal. O que eu diria é o seguinte, pastor, o mercado musical ele é muito multifacetado. Existe a possibilidade de você trabalhar
sem se expor, sim, existem vários nichos onde é possível você trabalhar sem se expor tanto. Eu não tive, a opção que eu tive, eu trabalhei diretamente com uma exposição total. Certo. A minha dica é, resumindo a obra, se for possível o músico conseguir fazer algum trabalho que não seja diretamente voltado para a eclésia e esse trabalho não leve a uma exposição, melhor. Entendo. Melhor. Eu trabalhei, por exemplo, em restaurantes finíssimos aqui em São Paulo, onde eu tinha excelentes cachês, que era um ambiente totalmente familiar, completamente familiar, um lugar altamente requintado. Então, um ambiente como esse, pode trabalhar? Eu não vejo problema. Você trabalhando com família, gerando arte, cultura, entretenimento para uma música ambiente, é possível fazer projetos em teatros, existem várias questões que dá para você trabalhar e fazer. O que eu diria eu diria assim, se a pessoa vai falar, eu quero seguir a mesma trilha que você caminhou, eu falo, olha, se eu fosse você, não iria. Porque eu vi muita gente se perder no meio do caminho. Eu entendo. Entende? É até a questão, eu vou deixar o senhor concluir, mas é até a questão no ministério. Às vezes, alguns pastores são chamados para presidir igrejas, há outros que têm um chamado específico para estar envolvido na política e trabalhar lá na política. Ele vai. Talvez aquele que foi chamado para presidir uma igreja não teria tanta excelência e não se daria tão bem quanto aquele que, de repente, vai desempenhar um papel na política. É mais ou menos isso. Temos aí os Daniéis, que precisam estar na Babilônia, né? Os 3 amigos dele, que são ali pessoas de um cognitivo extremamente elevado. Esses homens, eles têm uma posição de representação na Babilônia, um projeto que inicialmente nós olhamos e não entendemos. Agora, existem lugares e lugares. Tem lugares que eu diria assim, é melhor você não pisar, porque a possibilidade de você não se corromper é complexa. Entendi. Eu estou aqui com o meu amigo, pastor Fernando Martins. É um prazer tê-lo aqui. Nós vamos ao nosso intervalo musical e daqui a pouquinho voltamos. Eu quero só dizer para você, você pode entrar também nas nossas redes sociais e lançar alguma pergunta para o Fernando Martins. Você quer perguntar alguma coisa ao pastor Fernando Martins, você pode acessar as nossas redes sociais e ali formular a sua pergunta que nós vamos falar aqui ao vivo para você. Vamos ao intervalo. Eu estou aqui com o pastor Fernando Martins, tendo o privilégio de entrevistá-lo nesta manhã, pastor da nossa Igreja do Brasil para Cristo em Vila Jaguara, também escritor, também músico. Lembrando para você também que quer convidar o pastor Fernando Martins para que ele divulgue seu trabalho na sua igreja, você pode entrar em contato pelo telefone, o DDD é 11, o seu WhatsApp, o seu celular é 99429 e 6666. Falei do chip agora há pouco aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu estou globalizado. Você está chipado. Poxa vida. Então, o telefone de contato do pastor Fernando Martins é o DDD 11 99429 6666. Pastor Fernando, como foi a sua conversão? Interessante. Eu nasci em 74, no ano que eu sou o caçula de 6 irmãos, 5 homens e uma mulher. No ano que eu nasci, a minha irmã, filha única, ela enlouqueceu. Literalmente ela enlouqueceu e ela era internada com camisa de força, era uma coisa terrível. Puxa. E a minha mãe, ela disse que ela tinha assim, distanciamento, desejo de distanciamento de 2 tipos de gente, os crentes e os macumbeiros. E ela era uma católica anônima, né? Ou seja, só dizia que era, mas nunca pisava numa igreja católica também, nunca foi a uma missa. E um pessoal na rua, que era envolvido com um terreiro de Umbanda, chegou para minha mãe e falou, olha, o que está acontecendo com a sua filha é que ela precisa desenvolver, tem uma questão de um encosto aí, então precisa tirar e desenvolver. Então essa é uma mensagem dos espíritos. A minha mãe, desesperada, ela foi
Ela foi para o centro e 5 anos se passaram e a família só sucumbia. Nunca que resolveu aquela situação. Então as finanças, elas estavam se esvaindo, a família investia muito dinheiro nos tratamentos, não tinha resultado. E um dia, um sábado à noite, o pessoal estava numa sessão no terreiro e eu me lembro desse momento com muita clareza. Eu estava jogando, eu não entrei para a sessão, tinha um corredorzinho assim, bem simples, um barracão bem simples, uma parede e aqui estavam os ogãs e acontecendo toda a sessão no terreiro. E eu estava jogando bolinha de gude com o filho da dona do terreiro. E de repente assim eu levantei e falei, chama meu pai que eu quero conversar com ele. Quando meu pai chegou, o Espírito Santo tomou minha boca e eu comecei a profetizar para o meu pai. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. E Você no tinha meio, quantos anos? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade. E eu profetizei para o meu pai, falei, olha, a cura da minha irmã não está aqui, o senhor tem que procurar uma igreja evangélica, Glória a Jesus Deus. é quem vai curar, Glória coisas a que eu não tinha a menor ideia. Meu pai fala, né, que na ocasião ele tomou um susto, ele falou, bom, pronto, já tem uma menina com problema, agora O menino meu louco. o menino me sai com uma dessa. Ali foi uma chave, foi uma pancada assim que o Espírito Santo deu ali na estrutura do meu pai. Nas próximas semanas, uma outra família da rua começou a falar de Jesus para o meu pai, levaram para a igreja. Glória a Deus. Começou um processo de libertação na vida da minha irmã. Né? Inicialmente minha família não foi, era só meu pai e eu que começamos aí. Meu pai ia e me arrastava. Aí eu já tenho poucas memórias, porque era muito novo, mas eu me lembro já de várias situações num período sequencial em que a minha irmã ia para a igreja e começou um processo de libertação. Certo. A partir daí toda a família se converteu. Eu brinco com o pessoal, né? Eu falo, eu nunca tive a oportunidade de ter um apelo na igreja e eu ir lá aceitar Jesus. O negócio já começou assim, já engatado. Acabaram os seus problemas. Já dentro do Fernando, terreiro. levante a sua mão. Brincadeira. Pronto, eu aceito. É brincadeira. Mas que transformação. E aí, você cresceu na vida cristã já. Qual igreja você fazia parte? Isso, quando nossa igreja se conectou na primeira fase, minha família se conectou, foi a igreja Avivamento Bíblico, lá em Guarulhos. Né? O pastor presidente está até hoje vivo, presidindo lá, pastor Cosme Ferreira da Silva. Que ótimo. Até hoje lá. Nessa experiência com a sua irmã de libertação, toda a sua família se rendeu a Jesus? Toda a minha família, foi um processo de reação em cadeia, onde toda a família foi se entregando a Jesus. Glória a Deus por isso. Você tem um chamado pastoral, mas antes de falar do chamado, você tem o seu ministério pastoral. Eu gostaria que você falasse do seu chamado pastoral. Porém, antes, dá para mandar mais uma ao vivo? Vamos lá? Vamos. Eu pego ele aqui de bate-pronto. Vamos alguma cantada ou alguma tocada? Aqui, o que você quiser. Aqui a casa é sua. Amanhã manda aqui, é sua casa. Tem uma música... Nós falamos tanto de músicas, de algumas coisas antigas, né? Tem uma música muito linda da Twila Paris, que eu gravei no meu primeiro CD instrumental. E essa música marcou muito a minha infância e uma geração, né? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quem sabe faz ao vivo. Essa frase já é antiga. Antiga. Né? Isso vai denunciando, pastor. Você teve seu chamado ministerial para exercer o ministério pastoral com quantos anos, pastor Fernando? E hoje exercendo seu ministério, né? Mas quantos anos tem? E conte um pouquinho dessa experiência, como foi. Foi interessante. Na minha infância, isso vai construindo, vai tendo uma construção, nós chamamos do testemunho interior do Espírito, né?
Eu sempre admirei pastores, a dedicação. Interessante, eu sempre admirei a questão do sofrimento, da entrega pelo rebanho. Eu sempre admirei a questão das exposições bíblicas, a capacidade de um sermão bíblico em poder impactar a vida de pessoas, mudar destinos, mudar rotas. Então eu sempre fui um admirador dessa arte da pregação. E quando eu era garoto, geralmente isso estava muito associado ao pastor, diretamente, né? Sempre essa questão. Então eu criei essa questão lúdica. Então eu tinha esse testemunho interior. E um dia, em uma reunião, alguém foi usado por Deus assim, de uma forma profética, e comentou, que falou, olha, isso que você sente no futuro vai acontecer. E aí é muito interessante, né? Porque foi tendo uma construção. E aí tem uma história engraçada que eu conto para o pessoal. Eu acho que eu nunca contei assim já em alguma pregação, algum estudo, eu já comentei como se deu a confirmação específica do meu chamado. Foi muito interessante e tem a ver com o pastor Joel Estevanato, né? Pastor Joel Estevanato está assistindo aí. Um forte abraço, pastor Joel. Minha esposa que está assistindo, Denis, André, que está lá nos Estados Unidos, pessoal que mandou um abraço a todos vocês. Tem uma coisa interessante aí, pastor, e engraçada, né? Eu me lembro de um dia que o pastor Joel, eu já trabalhava aqui ladeando o pastor, liderança da parte de música, louvor, tínhamos um trabalho de mídia em rádio e eu estava sempre envolvido ao lado do pastor ali e tal, sempre gostei dessa parte. Então, e eu sempre um grande admirador do pastor Joel, né? Inclusive, o que me trouxe, um dos fatores que me trouxe para o Brasil para Cristo, quando eu conheci minha esposa, da igreja que eu era, foram duas coisas, né? Interessante deixar isso claro aqui, registrado. Quando eu conheci aqui a Igreja do Brasil para Cristo, basicamente três, mas duas foram as que mais pesaram. A primeira vez foi quando eu vim e vi que a igreja estava envolvendo-se no fator missões. Meu pai sempre falava para mim, olha, igreja que mexe com missões, a sério é igreja séria. Então eu tinha aquilo comigo. E no momento onde eu estava, não tinha absolutamente quase nada envolvido com missões. E aqui estava borbulhando aquela coisa de mandar o pastor Ibrahim para a Bolívia, aquela coisa começando a Secretaria de Missões local aqui do Mandaqui, que hoje virou o que é a Missão Desafio, né? Eu cheguei aqui nesse momento embrionário da coisa. Então, a igreja tinha um envolvimento muito forte, isso me chamou a atenção. E a segunda coisa foi a forma como que o pastor Joel levava a sério a questão da exposição bíblica. Era um tempo que o pastor Joel, eu cheguei a pegar ele pregando 1h40 num culto de domingo assim, e eu ficava assim, eu falava, poxa, esse homem leva a sério isso, e a palavra de Deus é o néctar da nossa vida, então eu falei, pô, eu vou encostar por aqui. E a terceira coisa é que já tinha essa coisa do louvor congregacional, na época pastor Gilmar Lopes, já tinha essa coisa meio comunidade da graça, esse envolvimento, então foi o que me chamou a atenção. Mas voltando para a questão do ministério pastoral, então eu tinha essa coisa muito guardada comigo, eu não levantava a bandeira. E um dia eu estava numa conferência, eu fui tocar com o pastor Gerson Freire aqui em Vinhedo, e o Senhor levantou um profeta, falou, olha, aquilo que... Porque uma semana antes eu tinha questionado Deus. Eu falei, Senhor, aqui no Imirim, parei embaixo de uma árvore e tive uma conversa séria com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me prometeu, ou um profeta falou, então não sei se era o Senhor, que um dia eu ia ser pastor, que eu tinha um chamado e tal, e nada anda na minha vida e tal. Eu tive um tempo de desabafo com Deus. Não recomendo ninguém a ser assim tão rude como eu fui, mas o paizão, ele entendeu, né? Eu fui na outra semana para uma conferência, o Senhor levantou um profeta e falou, olha, eu te ouvi debaixo da árvore. E eu falei, uau, ouvi a tua oração. E em 30 dias você vai ver que eu sou o Deus que prometi e eu vou mover a partir de agora os céus e você vai ver que chegou um novo tempo. Muito bem, um dia eu estava ali na Iris Leonor, o pessoal do escritório tinha um cafezinho das 5 às 5h15 da tarde, o pessoal da antiga aí vai lembrar disso, o pessoal do escritório, e eu estava passando por perto. Eu falei, puxa, vou serrar uma boia. Passei lá. Quando eu estava saindo, serrei uma boia com o pessoal, tomei um cafezinho, né, brincando com os amigos ali de ministério e tal. Quando eu estava saindo, chegou o pastor Joel. O pastor Joel falou, você está com pressa? Eu falei, não. Ele falou, senta aí, vamos conversar. Aí ele perguntou para mim, como é que está seu nome?
SPC, CPF, tá limpo, tá tudo certo, belezinha. E eu me lembro que eu tava, né, com um brincão na orelha, música e tal, calça rasgada, todo estilosão e tal. Aí eu tinha 2 brincões na orelha. Puxa. Aí o pastor Joel pegou, olhou para mim assim, ele falou: Fernando, é o seguinte, eu quero te falar uma coisa. Eu vou te separar o ministério pastoral. Eu não quero, não. Fazem 2 anos que o Espírito Santo tá trabalhando no meu coração, falando para eu levar você ao ministério pastoral. Não é o meu interesse, mas eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é ele, então ele sabe o que está fazendo, então eu vou ser obediente ao Espírito Santo. Ele falou: não vejo nada também que desabone você para ser um pastor. Ele falou: mas Deus tem os seus caminhos. Glória a Deus. Eu me lembro que por 2 vezes o pastor Joel falou isso, falou nessa situação e depois falou no dia da ordenação, que ele foi ali o meu padrinho, né, no dia da ordenação lá na Pompeia. E eu ainda brinquei com ele, eu falei: poxa, pastor, eu fico feliz em saber que não é justamente por uma matéria que ele deu uma vez para nós no seminário de teologia pastoral. Eu falei: eu fico feliz em saber que então eu não estou sendo feito pastor por homens. Poxa, bom. Através de homens, mas dentro de uma direção do Espírito. Sim. Ali nos abraçamos, ele fez uma oração por mim, me liberou e me levou ao pastorado. E aí, é inegável, né? Toda a minha trajetória ministerial eclesiástica, ela está diretamente ligada a vida do pastor Joel. Ele foi sempre um instrumento de Deus na minha vida para condução, para norteamento, para dar rumo na minha questão ministerial. Então são 2 relações estreitas que você tem durante a sua vida, né? A relação com a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui e a relação com o pastor Joel Estevanato. Sim, é inegável, né? Assim, a minha caminhada com o pastor Joel Estevanato foram de 23 anos e meio. Então, assim, é muito comum eu estar tomando decisões eclesiásticas, dando aconselhamentos, assim, em situações que nós temos, em gabinete pastoral, e eu fico lembrando assim, falo: poxa, como é que o pastor Joel responderia isso? Como é que o pastor Joel trataria disso? É natural. Eu me pego tendo algumas ações assim, porque foram praticamente metade da minha vida caminhando ao lado dele, eclesiasticamente falando, né? Eu estou aqui na Manhã Manda Aqui com o pastor Fernando Martins. Você que está conectado conosco, você pode entrar nas nossas redes sociais e formular a pergunta que você quer fazer ao nosso querido pastor, músico e escritor. Nós temos a participação do Bruno Paulino. Pastor Fernando, ele pergunta para você: ficou claro que você recomendaria um excesso de zelo quanto à participação no cenário secular. Minha pergunta é: você se arrepende e acha que foi lesivo na sua caminhada espiritual? Boa pergunta, Bruno. Como eu disse, né, não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu tenho um entendimento na vida que de tudo eu tenho que tirar uma boa experiência. Se a vida te der limões, faça deles uma limonada. É uma premissa minha, entendeu? Eu costumo dizer que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, de tudo, nós temos que tirar uma boa percepção e assertividade da vida. Isso eu penso desde sempre assim. E não foi lesivo para a minha caminhada espiritual, porque no momento certo que o Espírito Santo falou: chega, eu dei um basta. Eu não adiei um dia a mais. Quando foi uma experiência no palco, em Salvador, num show com Raça Negra e outros artistas, aproximadamente 70 mil pessoas. No meio do palco o Espírito Santo me visitou, eu senti o calor do Espírito Santo, errei música, começou a ficar esquisito o negócio, errei música, a coisa ficou estranha. Depois daquele show eu volto para São Paulo, a minha esposa conversa comigo, ela falou: meu, chega, deu. Você está muito tempo fora de casa, viajando muito pelo Brasil inteiro, deu. Eu falei: é isso. Então o Espírito falou lá, a mulher testificou aqui, estamos juntos, misturado, deu, fechou. Então não fui lesado, até por causa da palavra, por causa de todo o entendimento e experiência com o Espírito Santo. Amém. Pastor Fernando, você já foi gestor da Missão Desafio. Nos conte, aqui na Manhã Manda Aqui, um pouquinho dessa experiência. De novo, o pastor Joel Estevanato sendo canal de bênção na minha vida. Em 2010 eu era só professor de música e produtor musical. Eu já não estava mais na estrada, né? Como diz o Foot on the Road, parei em 2006. Mas eu tinha produzido, antes disso, um disco do Anjinho, Robson Monteiro. E o disco dele explodiu
para o Brasil inteiro e depois projetou no Raul Gil e tudo mais. Então, a produção daquele disco me puxou, me alavancou como produtor e arranjador musical. E então eu fazia produções de disco, produções de jingle para rádio, essas coisas assim, e dava aulas de música. Em 2010, teve uma mudança de uma peça na Missão Desafio, uma mudança de um pastor que cuidava de uma parte parecida com essa. O pastor Joel mudou o quadro, então ele me chamou. Eu me lembro da fala dele de novo, ele falou, e aí, meu, vai ficar tocando guitarra e violão a vida inteira? Eu penso que você tenha muito mais para produzir no reino. A missão, está precisando de uma pessoa, quero fazer um norteamento assim, 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 agora, tal. Eu lembro que foi num restaurante que nós conversamos aqui no bairro, tivemos ali pelo menos umas 2 horas e meia de conversa. Ele estava de saída para uma viagem para os Estados Unidos, já me deixou algumas coisas para desenvolver nesse tempo, nesses 10 ou 15 dias que ele ia estar fora. E aí eu topei a parada, passei toda a minha carteira de alunos para um professor amigo e aí eu comecei então a fazer o trabalho na Missão Desafio. Para mim foi meu primeiro grande desafio eclesiástico, né? Foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento, foi um tempo assim que eu louvo a Deus. A Missão Desafio, ela me projetou no Brasil inteiro, né? Se hoje eu sou conhecido eclesiasticamente no Brasil inteiro, praticamente, foi por conta do trabalho da Missão Desafio. Inclusive você mesmo, né, pastor Vanderlei? Foi lá em Paranaguá. Paranaguá. Foi no Hotel... Santa Paula? Santa Paula, Hotel Santa Paula, eu verdade, fui falar... Eu comecei a fazer um trabalho de estar indo nas convenções falar dos projetos, do institucional de missões, e aí comecei a gerar conexões no país inteiro. Verdade. Então, assim, graças a Deus, foi um tempo de muito aprendizado. E aí trabalhar ao lado do pastor Joel, como a liderança mesmo, eu tendo que ser ali um braço direto, para mim foi, assim, sine qua non. Foi fantástico, foi um tempo de aprendizado. Dali eu aprendi, falei, puxa, eu tenho que crescer nisso, tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo outro. Como eu disse, eu sempre vou procurando ver aonde eu posso ser alguém um pouco melhor. Ok, a Missão Desafio já está aí com os seus 30 anos, né? Já comemoramos, temos o DVD de lançamento da Missão Desafio de 30 anos. Como você enxerga a Missão Desafio hoje? A Missão Desafio ela é um órgão extremamente sério, importante, ela vem num tempo de um crescimento, porque ela não é só uma agência missionária, ela tem um cunho duplo muito interessante, ela pega 2 frentes, ela pega a frente de agência missionária, porque ela não é fechada em si, você tem missionários de outras denominações, ela treina pessoas que vêm de outras denominações, ela não é fechada com a bandeira o Brasil para Cristo. Nós dizemos que o jeitão Brasil para Cristo pegou aqui também. Então ela é democrática nesse sentido, o que as juntas de missões aí fora não tem. E ela também é a nossa junta, então ela é a nossa junta de missões da denominação, ela tem todo esse leque que engloba a denominação, ela é o órgão oficial de missões na nossa igreja, mas ela não é fechada para os acontecimentos que tem com outras juntas de missões, com outras agências missionárias. Essa faceta que se construiu ao longo do tempo, por conta dessa visão do pastor Joel Estevanato, é extremamente importante. E a missão, ela cresce num tempo onde houve decréscimo de falar de missões no Brasil. Então, ela é um instrumento de Deus para essas 3 décadas, porque enquanto você vê Brasil para Cristo levantando o tema missões, carregando o tema missões no seu dia a dia, muitas denominações vieram infelizmente esvaziando. E agora, nesse novo sopro do Espírito que está havendo nesses últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, nós já estamos vendo um novo realinhamento por uma onda do Espírito em outras denominações sendo reavivadas para esse tema, que é a célula máter do Evangelho de Cristo, o Evangelho para os gentios. Senão ficava só ali em Jerusalém para os judeus, né? É verdade. Eu estou aqui com o pastor Fernando Martins. Você quer levá-lo à sua igreja para que ele possa compartilhar a sua experiência de vida? É muito mais experiências daquilo que ele está compartilhando aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai, e os membros da sua igreja, quando voltar também,
também, né? Quando voltar às reuniões públicas. Que volte logo, que volte logo, né? Tá aí o contato do pastor Fernando Martins, que é o DDD 11 99429 6666. Nós vamos a um intervalo musical e logo após nós voltamos com o pastor Fernando Martins. São 11 horas e 16 minutos, você está na Manhã Manda Aqui. Eu hoje estou entrevistando o meu amigo, pastor Fernando Martins. É um privilégio, meu amigo, tê-lo aqui nesta manhã. Eu quero falar para você também que o pastor Fernando Martins, ele também é professor e ele tem as aulas online de música. Mesmo nesse tempo de coronavírus, você na sua casa, você pode aprender com o pastor Fernando Martins a como tocar instrumentos. São todos os instrumentos? Não, eu dou aula especificamente de guitarra e violão. Para instrumento, guitarra e violão. Quem já está mais avançado, desenvolvido, aí tem um trabalho que a gente faz para arranjo, essas questões de orquestração, assim. Mas, basicamente, para guitarra e violão. Tem poucos horários, né? Hoje, os afazeres ministeriais, tantas coisas. E esse ano eu voltei, porque muita gente pedindo, eu abri alguns horários, então tenho ali alguns poucos, alguns já foram, tem alguns horários poucos ali. Olha, você que quer aproveitar nesse tempo e quer buscar crescer, de alguma forma você pode fazer. Ele ainda tem alguns horários disponíveis ali na sua agenda. Eu vou pedir para que se coloque o contato dele, por gentileza, e você pode, lá está o contato do pastor Fernando Martins, ter as suas aulas online com o pastor Fernando Martins de música. Nós temos o lançamento do pastor Fernando Martins também. Esse lançamento aqui é o livro Cabodes. A Essência é o lançamento da segunda edição. Cabode, a Essência, do nosso querido pastor Fernando Martins. Eu gosto muito, né, a presença de Deus. Nós temos a Shekinah, nós temos o Cabode. Pastor Fernando, fala um pouquinho desse livro para a gente. Bom, esse livro, ele foi fruto de uma palestra que eu comecei a ministrar em 2015, 2014 para 2015. Era uma palestra maior, falando sobre a presença de Deus. Na realidade, é fruto de uma discussão teológica. Alguém falou sobre a onipresença e eu, fazendo algumas pesquisas, eu percebi que existe algo a mais, além da onipresença, que é uma relação específica de relação de Deus para com o homem. Então eu fiz algumas ministrações ao redor do Brasil, foi muito bem aceito. Depois disso eu enxuguei ela e virou uma pregação. Em alguns lugares que eu fui, alguns encontros com Deus, algumas coisas assim, eu ministrei especificamente. E o resultado foi muito impactante. E alguns líderes me incentivaram a colocar isso no papel de uma forma simples e com uma linguagem de devocional. Então, em 2016 eu lancei esse livro, só que eu lancei e só trabalhei ele basicamente em algumas cidades do interior de São Paulo e depois em Minas. Esgotou-se a primeira tiragem, fiz esse trabalho e nessa eu mudei-me para São Paulo de volta. Eu estava morando no interior de São Paulo. Eu mudei-me para São Paulo e aí eu fui ser executivo de uma empresa. Não tem nada a ver com o ministério. Eu ficava trabalhando o dia todo no setor comercial de uma empresa e aí não tinha tempo de fazer essa agenda. E eu estava assumindo a igreja da Vila Jaguara naquele momento. Então eu dei a prioridade para cuidar do ministério na igreja ali, fazer todo o trabalho, o envisionamento. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem muita gente aí da nossa igreja da Jaguara assistindo. Um beijo no coração para todos vocês, todos os membros ali da Jaguara. Então, aí eu parei. Agora, para 2020, eu me organizei, muita gente aqui em São Paulo falando e tal. E aí, o livro. Aí, então, eu lancei essa segunda edição agora. E esse mês, por exemplo, eu estava com a agenda lotada e aí veio o coronavírus e retraiu a minha agenda. Mas não tem problema, logo ele vai embora e a gente dá sequência ao nosso trabalho aí. Você quer adquirir esse livro
Cabode, a essência do pastor Fernando Martins, você pode entrar em contato com ele e eu vou conversar com ele para ver a possibilidade, de repente, de termos o nosso site da livraria Claro. obpc.com.br. Claro, com certeza. Vai ser um prazer divulgar o seu trabalho ali na nossa certeza. livraria também. Mas você pode entrar em contato também com o pastor Fernando Martins e pedir esse livro que eu tenho certeza que vai edificar e trazer um crescimento magnífico para você. Pastor Fernando Martins, nós temos mais uma pergunta de um internauta. Não é uma internauta qualquer, viu? É a Thalita Estevanato. Com esse sobrenome é pesado. Não que os nossos irmãos que estão participando sejam qualquer, são especiais, né? Mas a Thalita Estevanato, ela pergunta para você. Pastor Fernando, você produziu os 2 primeiros CDs do Ministério Mandaqui. Sobre esse terceiro CD e o primeiro DVD gravado pelo Ministério Mandaqui, o que você achou da produção desse CD, desse DVD, musicalmente falando? Boa pergunta, Thalita. A minha leitura é exatamente essa. Vocês evoluíram muito. De verdade, a produção ela está num nível muito acima daqueles que quando eu produzi. Eu produzi, teve um nível. E assim, eu fiquei muito feliz em ver a evolução, o crescimento constante, que é característico dessa igreja. É uma igreja que tem a ideia sempre de crescimento, de evolução. Meus parabéns, Thalita, e toda a equipe, o trabalho de audiovisual, todo o cenário do DVD. Eu sei que o Celcinho, que está aqui por trás ali, teve uma grande participação nisso. Eu acompanhei alguma coisa de longe. Está aí meus parabéns, um profissional extremamente competente, e é isso que o reino precisa, de pessoas competentes. Eu fiquei muito feliz em ver que a coisa ela está andando. Tá? Então, assim, está bem melhor do que o que eu produzi. Isso é de coração mesmo. Você vê um nível de excelência muito maior. Parabéns para vocês, parabéns para esse projeto. Assim, que Deus prospere grandemente. E você que quer adquirir o seu DVD, ou o seu CD, do 30 anos de missões, desafio, e do jubilamento do pastor Joel Estevanato, você pode entrar no site da nossa livraria, livrariaobpc.com.br. É edificante, como o pastor Fernando Martins, assim, os trabalhos anteriores também, que ele foi o produtor também, diretor musical, e esse trabalho que foi efetuado, elaborado pelo o Celso Luiz. Então você pode adquirir o CD Missões 30 anos, na Missão Desafio, Livraria OBPC, www.livrariaobpc.com.br. Nós vamos fazer um bate-papo aqui rapidinho, um ping-pong com o meu amigo pastor Fernando Martins. E depois desse bate-papo, eu só vou dar um aviso e eu vou te deixar bem à vontade aqui na Manhã Manda Aqui. Você vai fazer uma reflexão, eu já vou estar saindo de cena, agora é com o senhor, a reflexão. E depois da reflexão, o senhor pode fazer uma oração de uma forma geral por todas as pessoas que estão conectadas, os nossos internautas que estão assistindo a Manhã Manda Aqui. Já quero expressar aqui a minha gratidão de tê-lo recebido. Me sinto honrado, já o conheço há muitos anos e é um privilégio. Muito obrigado mesmo. Amém. Eu agradeço. Então vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Mito. Milagre. Milagre? Isso. Milagre não em relação a ele, milagre é a pergunta. Pergunta, milagre, desculpa. Salvação. Fé. Fé. Palavra de Deus, Bíblia. Pai. José Martins Filho. Mãe. Honorina Alves Martins. Igreja. O Brasil para Cristo. Casamento. Puxa, pilar. Ministério pastoral. Satisfação. Família. Deleite. Louvor. Louvor. Rapaz, agora você... Agora... Quando você pensa, eu pulo então. Música. Música. Spain. Você gosta muito do jazz também, né? Sim. Jazz para você. Jazz para mim, Jazz e blues, né? alma, essência. Deus. Magnitude. Jesus Cristo. Tudo para mim. Espírito Santo.
parceiro diário. Eu vou te deixar à vontade agora, vou voltar na pergunta louvor, só para você me resumir. Louvor? Ele é exaltado. Ele é exaltado, ok. Vou te deixar à vontade. Muito obrigado pela a sua participação. Agora com vocês na reflexão bíblica e depois orando com você e por você, pastor Fernando Martins. Amém. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre crise. Tanto se fala sobre crise nesse momento, no país e no mundo. E eu quero lembrar com vocês de uma história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 2, e se faz o primeiro milagre de Jesus. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais: seja o que for que ele pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastantes, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos enxergar que estamos diante de uma cultura judaica e nós encontramos alguns elementos importantes aqui nesse texto. Primeiro, que era comum nessa cultura, quem tinha uma situação financeira um pouco melhor, essas festas elas iam até 7 dias. Os mais simples financeiramente, de 1 a 3 dias. Pois bem, está começando a cerimônia desse casamento, está começando a cerimônia dessa festa. E agora nós encontramos um elemento que para essa cultura é extremamente importante. Ele é um elemento que vai trazer uma mensagem muito forte para o estabelecimento de uma nova família, dentro de uma perspectiva, que é o vinho. O vinho, ele tem a figura de alegria, ele tem a figura de felicidade. É essa a ideia. Geralmente quando você vê a figura do vinho na Bíblia, ali no Novo Testamento, também ao Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, você vai ver e entender que há uma mensagem implícita ali, que vai tratar justamente sobre essa relação da felicidade. Pois bem, se nós estamos estabelecidos aqui em uma festa, entende-se que está toda uma perspectiva envolvida, de uma menina que vai casar com um rapaz, famílias envolvidas, um enlace ali, o estabelecimento de uma nova família. E quem não casa para ser feliz, não é mesmo? Quem não estabelece uma relação familiar para que essa família seja o pilar, seja a estrutura da sua caminhada? O elemento que vai representar isso é o vinho na festa do judeu. E agora estabelece-se uma crise, porque o vinho acaba. Talvez você na cultura aqui gentílica, nossa cultura brasileira, você que está me ouvindo, você fala: acabou o vinho, toma Coca-Cola. A gente vai dando uma adaptada, mas para esse pessoal não. Para eles há um elemento cultural, uma mensagem cultural muito forte, importante aqui encravada. E agora vem uma mensagem. Eu não sei qual foi o motivo, se foi o entregador que tinha que levar o vinho e faltou. A Bíblia não vai até se foi
um problema de gestão, alguém não fez ali o seu planejamento correto. O fato é que agora há uma mensagem cravada para o estabelecimento daquela nova família. A alegria faltou no momento crucial. Isso é importante, tão importante que tem uma pessoa na festa que se importa com isso. Talvez a maioria das pessoas nesse momento de crise pegaria a sua bolsa, pegaria ali o seu utensílio mais próximo e de fininho falava: vou sair daqui porque a situação está se tornando caótica, há uma crise estabelecida aqui. Mas teve uma mulher que não, teve uma mulher que ela olhou para aquilo e ela se interessou. Ela falou: puxa, eu sei de alguém que pode entrar nesse cenário de crise e pode mudar esse cenário de crise. Eu tenho intimidade com alguém que está próximo, que está nesse ambiente e pode fazer total diferença. Primeira coisa que eu aprendo é, ela vai olhar, ela intervém nessa situação, ela não se preocupa só consigo e vai embora, ela resolve estender a mão, ela resolve dar um pitaco para poder ajudar. Eu já aprendo isso. Primeira coisa que eu trago aqui de princípio é que eu e você, queridos ouvintes, nós temos o conhecimento de alguém que nós podemos apontar no momento de crise. Ela aponta para Jesus, ela vai e pega ali, ela é interessante, ela vai e pega os rapazes, os garçons ali e fala: olha, vocês meninos, vocês tratem de fazer tudo o que esse homem está mandando ser feito. Não hesitem em nada, o que ele mandar fazer, façam, porque ele tem solução para essa crise. É interessante, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando como que aqueles rapazes falam: mas quem é essa dona que se meteu agora e veio aqui dar ordens para nós? Quem é essa dona que agora vem nos ensinar? Mas o importante é que eles obedecem à ordem da Dona Maria. Eles obedecem à ordem da Dona Maria e vai falar com Jesus. Então eles falam assim: olha, pega aí essas talhas de purificação. E eu acho engraçado, Jesus ele trabalha sempre na contramão, pessoal. Porque Jesus ele vai pegar as talhas da purificação. É outra coisa interessante para a cultura judaica. As talhas de purificação, nós não podemos esquecer que nós estamos falando ali de uma região desértica. Nessa região desértica, sempre que havia o deslocamento, poeira, cavalo, você chegava nos locais, você tinha nas suas mãos e nos seus pés, até os joelhos, muita poeira. Então era no rosto. Era muito comum, nas entradas das casas e nas entradas de comércios, ter um lugar com água onde você lavava a sua mão, passava ali a água nos pés, no rosto, e aquilo vai ficando sujo, aquilo vai chegando um momento do dia, de tantas pessoas tendo essa talha de purificação para a entrada nos ambientes, aquilo vai se tornando imundo. É interessante que Jesus, ele fala para aqueles homens pegarem exatamente aquilo, colocar água, e ele faz agora uma nova substância. Ei, quando nós olhamos e vimos o resultado da transformação de Jesus, Jesus ele pega um utensílio improvável. É muito interessante lembrarmos dessa palavra. Ele pega um utensílio improvável. Imagine você ir visitar alguém, a pessoa vai falar: vou fazer aqui um suco para você, está calor, pastor Vanderlei, vou fazer um suco para você. E ela vai lá e pega o balde que ela está acostumada a limpar o pano de chão, lavar o quintal, e agora ela fala assim: não, mas fica tranquilo, está limpinho, eu já lavei. Ela coloca água e ali coloca o suco e serve para você no copo. No mínimo você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, eu não vou tomar isso. Isso é porqueira. É exatamente o que nós vamos falar. Isso é anti-higiênico. Para os que têm melhor tom de expressão, vão dizer: isso é anti-higiênico. Isso é desprezível para um processo de alimentação. Jesus ele é especialista em fazer especificamente isso.
Eu venho dizer para você nessa reflexão, Jesus ele é específico, ele é especialista em fazer as coisas que não são se tornarem coisas que são. Jesus ele tem essa capacidade, ele tem esse poder, essa habilidade justamente de tramitar por lugares onde eu e você não tramitaríamos dentro do nosso cognitivo, dentro da do nosso estereótipo, dentro do nosso entendimento, para ele mostrar que ele é Deus e ele faz do jeito que ele quer, ele faz como ele quer. Ele se manifesta com o senhorio, o seu poder e autoridade do jeito que ele quer. E agora Jesus, ele pega então, faz o milagre, transforma a água em vinho. E o mestre Sala, ele fica abismado com a qualidade daquilo. Sabe? Quando você pega a água pura, por mais que ela seja límpida, boa de beber, como essa que eu estou bebendo, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, se tiver gosto, não é água pura, e ela não tem cor. No meio da crise, Jesus Cristo é especialista em pegar situações que não têm cor, vida, estilo de vida que não tem gosto, que não tem sabor, e transformar em vinho do bom. Jesus Cristo é especialista em pegar e agora colocar um vinho bom, tem um cheiro gostoso. A cor, quando você coloca contra a luz, é uma cor linda. O gosto de um bom vinho, quem conhece sabe. Jesus trouxe novas tonalidades, trouxe novo sabor. Jesus mostrou naquela crise daquele casamento que Ele é totalmente suficiente para mudar situações de crise e trazer de volta a alegria, aonde há depressão, o pânico, o pavor, Ele se manifesta. Então, eu convido você a todos os dias trazer Jesus para perto, todos os dias, porque crises virão, e Ele mesmo diz isso na sua palavra. Haverão momentos de crise, mas tenha bom ânimo, eu venci, eu estou com vocês e eu vou vencer. Lembre-se disso, Jesus, Ele tem total controle e domínio para transformar a sua vida que está uma água, em uma vida de alegria, de felicidade, com o vinho transbordando para você e para a sua família. Eu quero orar por você nessa manhã. Agradeço de coração o pastor Vanderlei pelo seu convite, me sinto honrado em estar aqui. Agradeço pastor Joel, presidente dessa casa, me sinto em casa no Mandaqui. Não tirem meu nome do hall não, eu sou pastor lá na Jaguara, mas eu estou em casa no Mandaqui, eu sou da casa. Quero agradecer todos os ouvintes, agradecer todos vocês. Um beijo, pastor Joel Estevanato, toda a equipe que está trabalhando aqui, muita gente trabalhando. Um salve para todos vocês aí, Deus abençoe. Excelente o programa, toda a programação, Deus vos fortaleça. Quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, apresento, Senhor, cada ouvinte agora, cada espectador agora, Senhor, em que chega a minha voz. Conversamos aqui, Senhor, um pouco sobre a minha história, mas o que seria da minha história, Senhor, se ela não fosse atrelada ao Senhor? Eu teria me perdido, eu não estaria aqui hoje, só estou aqui por causa do Senhor. O Senhor foi na minha vida e é na minha vida aquele que transforma em todo o tempo água em vinho. A minha vida, ela tem alegria, ela tem felicidade exclusivamente por causa de Ti. Talvez, Senhor, alguém que esteja me ouvindo aqui só Te conhece pelo estereótipo da religião. Ah, Pai, eu Te peço, por favor, visita
causando um impacto muito grande à alma dessa pessoa agora. Visita, Senhor, trazendo uma experiência. Amigo Espírito Santo, meu amigo diário, eu te peço, por favor, entra agora pelas ondas da internet e começa a fazer, Senhor, um impacto, uma transformação na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez ali em Caná, eu te peço, revitaliza sonhos, tira a vergonha de lado, tira, Senhor, toda a falta de expectativa. Entra, Senhor, e com uma palavra, com o teu poder e a tua autoridade, com uma palavra tua, Senhor, entra e muda a história desse meu ouvinte agora. Eu suplico a ti, eu libero uma palavra de bênção, Senhor. Eu libero uma palavra de bênção e de cuidado agora sobre esses ouvintes, em o nome de Jesus Cristo, para o louvor de tua glória. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Um beijo no coração de vocês.